Meus irmãos, ontem eu passei um dia muito especial pensando, e você já deve ter passado esse dia, aquele dia de muita sensibilidade dentro de você. Dia de muita sensibilidade, onde você pergunta para Deus e você se coloca diante de Deus e você passa a ser ministrado pelo Senhor. E ontem foi um dia muito gostoso, um dia muito abençoado, um dia onde eu fiquei lembrando muito de algumas coisas que a gente já viveu, a gente já vivenciou de alguma maneira. E eu fiquei pensando nas coisas que já aconteceram. E às vezes é importante a gente olhar para trás. Às vezes é importante você olhar para trás. Você não deve olhar para trás encontrando razões ou encontrando culpa lá no passado. Isso você não deve fazer. Mas quando a gente olha para trás, a gente tem que olhar para trás para se autoavaliar em algumas coisas. Quando a gente encontra com Cristo, quando você encontrou Jesus, não sei se você consegue voltar um pouco e lembrar, quando você conheceu o Senhor Jesus, quando você conheceu a Cristo, lembra quando você se converteu, quando você entregou tua vida a Cristo, você lembra dos seus primeiros passos, da sua caminhada, você lembra disso? Então, ontem foi o dia que eu fiquei lembrando algumas coisas assim, foi muito prazeroso lembrar e agradecer a Deus por tudo que Deus veio fazendo. O desenvolvimento da vida, o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento de todas as coisas. E a gente foi desenvolvendo, foi andando, foi caminhando, foi seguindo, foi subindo, estamos subindo. Você está subindo, amém ou não amém? Todos nós estamos subindo. É o ideal de Deus. E eu, para falar um pouco sobre aquilo que eu quero falar com você aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13, verso 11 e 12. Romanos 13, verso 11 e verso 12 diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos da arma da luz. Amado Senhor, que Tu apliques a Tua palavra ao nosso coração. Fala conosco aqui, Senhor, ministra ao nosso coração de uma maneira poderosa. Nos conduz, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a minha palavra é rápida. Você sabe que eu falei para você de anestesiamento. Tem alguém aqui que já foi anestesiado? Tem alguém aqui que já passou por um procedimento cirúrgico e você foi anestesiado? Essa semana eu fui anestesiado 2 vezes. E depois eu passei por uma infiltração. E anestesia, para quem tem medo de agulha e de injeção como eu, que sou tremendamente medroso para isso. Eu não sei quantos homens aqui são homens para valer nesse sentido, mas eu tenho ouvido da classe médica aí, pelo menos nos lugares que eu vou, de que o homem é meio mole para esse negócio. E eu sou. Não tenho vergonha de dizer não. Eu sou frio, quando eu vejo uma ampola, quando eu vejo agulha, eu começo a suar frio, começo a me explicar para não passar mais vergonha.
Então eu vou me explicando para não passar mais vergonha. Doutor, eu tenho medo. Eu vou explicando o meu medo. Olha que situação, né, gente? Que coisa. Então, quando a gente pensa em anestesia, a gente pensa que aquele lugar que é anestesiado, ele fica insensível. Ele perde a sensibilidade, por isso então o médico pode mexer ali para fazer a cirurgia, arrancar o mal daquele lugar. É pelo menos assim que a gente sabe. Então o que acontece? Você sabe que a gente vem de um tempo, meus irmãos, a gente veio de um tempo, eu não sei se você consegue perceber isso, mas nós fomos anestesiados. A gente vem de um tempo que nós fomos anestesiados à força. Em que sentido, pastor, o senhor está querendo dizer isso? Nós fomos pelas circunstâncias, nós fomos afastados uns dos outros, por um momento. Nós fomos afastados da nossa família, fomos afastados das pessoas a quem nós amamos, fomos afastados. Quantas pessoas que na época de pandemia não foram sepultadas de uma maneira que nós entendemos que ela merecia algo melhor? Quantas pessoas que não foram sepultadas de uma maneira particular, junto à sua família, e em um momento muito rápido e exclusivo, à sua casa, porque nós estávamos separados uns dos outros. E isso não foi só algo que veio para aquele momento, para aquela situação, mas foi algo que foi se estendendo. Eu não sei quantos de vocês percebem que isso se estendeu. Que isso se estendeu para além daquele tempo, para além daquele momento, para além daquelas circunstâncias. Você consegue perceber como muita gente ainda está anestesiada? Que muita gente ainda está isolada, que muita gente ainda está escondida, que muitas pessoas ainda estão vivendo longe umas das outras por causa desse isolamento que houve, por causa de uma circunstância, ou por causa da pandemia em si? Você tem percebido quantas pessoas ainda estão isoladas e anestesiadas? E quando a gente pensa nessa anestesia, eu estou falando de anestesia espiritual. Quantas pessoas que não estão anestesiadas espiritualmente? Anestesiadas. Elas não têm sensações. Elas não têm fogo em seus corações. Elas não têm vida em suas ações. O apóstolo aqui disse: digo a vós outros, conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. É hora de sairmos daquele estado de anestesia. É hora de sairmos daquele estado que fez com que de alguma maneira fôssemos mudados em algumas coisas que nós achávamos tão importantes. Eu não sei quantos de vocês percebeu a mudança. E nós, eu gosto de falar no plural com você, porque eu quero me colocar junto com você. Eu não quero pregar você, é nós. Isso tem a ver com a gente, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você. Isso tem a ver com cada um de nós que está aqui. De alguma maneira nós também fomos anestesiados. De alguma maneira nós também recebemos uma dose dessa anestesia que de certa maneira nos fez também fugir daquilo que nós deveríamos continuar caminhando. Eu falava ainda há pouco para vocês sobre o grande desafio que foi fazer lives com a igreja vazia. Não são poucas as pessoas que eu tenho encontrado que elas falam assim: pastor, eu nunca mais vou voltar para o culto presencial. A minha igreja agora é igreja online. Não são poucas pessoas não, gente. Já encontrei muita gente. Eu já encontrei muita gente que me disse isso. Inclusive, postei ainda ontem de uma determinada pessoa que a encontrei e disse: tenho sentido tanto a sua falta. E aí ela disse: pastor, eu não estou mais na igreja. Na verdade, pastor, eu já estava na igreja, mas eu estava longe de Deus. Foi triste de ouvir aquilo. Foi duro de ouvir aquilo.
E normalmente, quando eu escuto alguma coisa, eu gosto de refletir sobre o que eu estou ouvindo. E aí eu fui ouvindo sobre aquilo que ela me disse, sobre aquilo que ela me falou. Eu fui refletindo sobre aquilo. E aí a gente compreende que há pessoas que estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. E de que a saída da pessoa da igreja é só uma questão de quê? De tempo. Porque se ela está na igreja, mas não está andando com Deus, ela vai deixar a igreja. Eu digo igreja no geral, gente. Então há pessoas que estão na igreja e estão longe de Deus. E só quem está dentro da igreja, está longe de Deus, sabe disso. O pastor não sabe, o líder não sabe, o irmão não sabe, o irmão da direita não sabe, da esquerda não sabe, do meio não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando você vai para as Escrituras Sagradas e você vai para Atos capítulo 5, você vê Lucas contando a história de Barnabé, que foi um homem que vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos então pudessem apanhar tudo aquilo e fazer uma obra social. E aí Lucas, depois que ele conta a história de Barnabé, ele diz: entretanto, houve também a história de Ananias e de Safira, que quiseram fazer o mesmo que Barnabé fez. Só que com a motivação errada, eles estavam querendo fazer alguma coisa porque Barnabé havia feito, porque Barnabé havia realizado, então eles, para então ficar bem na fita como Barnabé estava, eu vou fazer igual para ficar bem também. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Primeiro morre o marido morre dentro do templo, morre dentro do lugar de oração. Pedro olha para ele, Pedro fica sabendo por revelação de Deus, ou porque alguém lhe disse, nós não sabemos exatamente isso, mas Pedro fica sabendo da atitude de Ananias, e Pedro olha para Ananias e diz assim: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Ananias estava onde? Dentro do templo, gente. Ananias estava dentro do templo, e dentro do templo Satanás enchia o coração dele. E aí Pedro disse: Satanás encheu o teu coração, por que você mentiu ao Espírito Santo? Interessante que eles estavam mentindo para os apóstolos, né? E Pedro diz: mentistes ao Espírito Santo, por quê? Porque a obra não era de homens, a obra era de Deus. Diga, a obra era de Deus. A obra era de Deus, mas Ananias não entendeu. E Ananias, por não entender a obra de Deus, ele morre. E é interessante que naquele texto conta que os jovens que estavam trabalhando do lado de Pedro, os jovens removeram aquele corpo de dentro do templo. E horas depois, 3 horas depois, a mulher dele entra. A Safira entra. E quando a Safira entra, Pedro interroga a Safira dizendo assim: Safira, aquele terreno que vocês venderam, qual foi o valor que vocês venderam? E ela estava de acordo com Ananias. Estavam de acordo. Eles estavam de comum acordo em dizer em mentirem. Eles estavam em comum acordo em fazerem algo errado. Algo que não exaltava a Deus, que não glorificava a Deus. E aí, aquela mulher teve a oportunidade de se arrepender, ela teve a oportunidade de contar a verdade, ela teve a oportunidade de mudar de vida, mas mesmo assim ela sustentou a mentira e ela morre também. E vem alguém e diz assim: pastor, por que essas coisas não acontecem mais? E eu vibro, graças a Deus não acontece mais. Desse jeito não, mas acontece de outro jeito. As pessoas vão ficando anestesiadas. Sabe por quê? Porque elas vão brincando com as coisas de Deus. Elas vão brincando com as coisas do céu. Elas vão tratando as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Irmãos, eu tenho uma convicção tão grande na minha vida de que algumas coisas, e é isso que nós temos tentado fazer em todos esses anos, que é tratar com responsabilidade tudo aquilo que Deus tem nos confiado.
Tudo aquilo que Deus tem colocado a nosso dispor, a gente tenta tratar com responsabilidade e zelo, porque Deus vai cobrar o zelo. Deus vai cobrar isso da gente. Não há nada que Deus te confie que Deus não vá dizer para você, você cuidou mal ou você cuidou bem. Você vai ouvir isso de Deus. Você precisa cuidar daquilo que Deus lhe confia. E da melhor maneira, como um mordomo fiel. Porque tudo aquilo que a gente administra não é nosso, gente. Deus ele coloca uma hierarquia para que haja ordem. E dentro da hierarquia tem que haver ordem. Daqui a pouco você vai ver que até nisso nós estamos anestesiados. Não é nós a igreja não, a sociedade está anestesiada. Tem muita gente anestesiada e não está percebendo que está anestesiada. Tem muita gente incoerente e não percebe que está sendo incoerente. E não é difícil de ver não, gente. É só a gente dar um pulo em redes sociais que você vê tanta incoerência. Ou será que você pensa diferente de mim? Não é possível. Não é possível que a gente não esteja no mesmo juízo, gente. Não é possível. Então nós estamos, e eu acordei essa madrugada com meu coração inquieto, meu coração pastoral, porque eu ainda sou pastor. Eu falei para uma determinada pessoa, tentando cuidar dela essa semana, sabe, cara, eu não queria ser teu pastor não, meu, porque você só me dá trabalho. É duro você falar isso para alguém, né? E eu falei, mas eu amo você. Eu amo a sua vida. Por que você cede tantas coisas erradas? E aí ele me disse, eu não sinto. Está anestesiado. Ele não sente o peso dos caminhos errados, ele não sente o peso do erro, não sente o peso do pecado, não sente o peso de nada, está com a mente cauterizada, anestesiada, está insensível, não tem quem consegue direcionar, não tem quem consegue, não tem. E meus irmãos, quando você passeia, e eu não estou falando, e agora você vive o mesmo contexto que eu, nós estamos inseridos em um mesmo contexto de sociedade de vida. Nós estamos inseridos em um mesmo contexto. Todos nós aqui enfrentamos coisas muito parecidas no dia a dia. A pressão que um sente aqui é a pressão que a maioria sente. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, gente. E eu não estou falando para você de alguma coisa que eu não observo. Eu observo. Eu tento observar da melhor maneira possível. Eu tento observar, eu tento olhar, eu tento ver. E aí a gente vai percebendo o quão anestesiadas as pessoas estão. De não perceber as coisas. O errado está ficando certo, o certo está ficando errado. O amargo está doce, o doce está amargo. E está tudo assim. E parece-me que as pessoas não têm mais essa sensibilidade. E eu estou falando isso no contexto de irmãos, no contexto de filhos de Deus, no contexto de crentes, no contexto de igreja. Estamos perdendo isso. E é hora de despertar, é hora de dar de mexer com o nosso coração, é hora de tratarmos com a gente mesmo, é hora da gente se voltar para o altar, é hora de arrependimento, é hora de nos voltarmos para Deus e dizer, Deus, nos perdoa, não está certo. As incoerências, irmãos, as incoerências. E quando penso em incoerência, entenda uma coisa, gente, a gente nunca pode perder uma coisa da mente e do coração da gente. Nós podemos agradar a Deus e nós podemos desagradar a Deus. A presença de Deus, ela pode ser celebrada ou ela pode ser desprezada. A presença de Deus, assim como Obed-Edom, lembra quando a arca foi lá para ele? O cara provou de milagres, por quê? Porque ele valorizou a presença de Deus. Ele agradou a Deus com a sua vida, ele agradou a Deus com a sua conduta, com o seu viver. E nós não podemos
estar tão anestesiados que a gente não consiga perceber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, gente. Você sabe quando a gente regride? A gente regride à medida que a gente vai desagradando a Deus. E a gente vai afundando, vai afundando, às vezes sem perceber, porque está anestesiado. E não tem o que consiga fazer isso, a não ser que a própria pessoa, ela tome uma atitude quanto a isso. Ela se perceba, ela se olhe. Irmãos, nós estamos vivendo em uma inversão de valores tão grandes, isso está afetando gente de dentro do reino de Deus. Está afetando. E eu confesso para você que eu nunca me vi tão desafiado a pastorear, eu nunca me vi tão desafiado em todos os tempos da minha vida como hoje. Sabe por que é difícil pastorear hoje? É difícil pastorear hoje porque tudo é questionado. Eu não sou contra o questionamento é bom. O problema não é o questionamento, o problema é como questionam. Você vê gente confusa com coisa tão simples. E eu não estou falando de gente que não conhece a fé, eu estou falando de gente que conhece a fé. Gente que conhece a verdade. Gente que sabe da verdade. Gente que conhece a verdade. Gente que vai ter no dia a dia dela, ela vai ter que se posicionar diante de Deus. Ela vai ter que tomar uma posição diante de tudo aquilo que Deus tem trazido como revelação para o coração dela. Mas nós fomos nos afastando. Esse tempo de pandemia afastou as pessoas da igreja, afastou a igreja das pessoas. E consequentemente as pessoas também foram se afastando de quem? Foram se afastando de Deus. E consequentemente fomos bombardeados por uma série de ideias. Ideias de todo lado. Ideias do mundo. Ideias das ideologias. Ideias que vêm de todos os lados. É um que diz que é de esquerda, outro que diz que é de direita, outro que diz que é de centrão, outro que diz que é dali, outro que diz que é dali. Todo mundo se mordendo. Eu fico perguntando para mim mesmo, Deus, onde o Senhor fica no meio de tudo isso? Como que o Senhor observa tudo isso? Eu fico pensando. Há dias atrás eu vi uma postagem fizeram um boneco da maior autoridade do nosso país, que é o nosso presidente, que é o presidente da nossa nação. Se você gosta dele ou não, ele é o presidente da nação. E fizeram um boneco incendiando o cara e dizendo que é isso que desejam para ele. Em contrapartida, pegaram o outro que é o que bate de frente com ele, e me disseram, quero ver esse cara morto. E eu fiquei pensando, onde que Deus fica no meio de todo esse fogo cruzado? Aonde que fica a minha vida e a sua vida como servo de Deus no meio de tudo isso? Onde que a gente fica? O diabo sabe como destruir o povo de Deus. Você sabia disso? Você sabia que o diabo sabe? Quando Balaão foi questionado, quando Balaão foi chamado, aliás, Balaque, né? Foi chamado para... Balaão e Balaque estavam juntos ali. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão falou, não, o povo de Deus é inamaldiçoável. Não tem como amaldiçoar o povo de Deus, não. E aí ele falou, só tem um jeito. É quando esse povo se curvar a outros deuses. E parece que não, gente, mas a gente vai levantando altares. A gente vai levantando deuses sem perceber. Por que as pessoas estão tão confusas, gente? As pessoas estão tão confusas porque você apanha 100 pastores que falam na internet, você escuta os 100 pastores e você não tem identidade nenhuma. Você escuta 100 ministrações e você não tem identidade nenhuma. E quando você não tem identidade, eu volto a dizer que qualquer uma serve.
E aí, meus irmãos, no meio de tudo isso, tem gente boa e gente ruim. Gente boa e gente ruim sendo colocada no mesmo pacote, todo mundo vira, enfim, produto do mesmo meio, e não é todo mundo igual. A gente vai tomando, as pessoas vão tomando o certo pelo errado. Dizer algumas coisas hoje, estão soltando os bandidos e prendendo policiais. Está errado. Nós estamos aplaudindo o que está errado. Nós estamos tomando o ímpio por justo e o justo por ímpio. A gente está anestesiado. A gente vai entendendo. A gente vai entendendo que não, pastor, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo, mas não é normal. É assim mesmo, mas não é normal. Não é normal, não, isso não é normal. Deus, Ele tem mais para a nossa vida, Deus, Ele tem mais para o nosso coração, e nós temos que entender o que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que entender, nós não podemos nos permitir ficar anestesiados, nós precisamos nos posicionar em Deus. Agradar a Deus com as nossas vidas, agradar a Deus com o nosso coração, querido, pensa nisso. Agradar a Deus foi algo que Deus ministrou ao meu coração nesta madrugada. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar hoje pela manhã, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me falasse alguma coisa, para que eu passasse isso para as pessoas, querido, entenda isso, agrade a Deus com a sua vida. Agrade a Deus com a sua conduta, agrade a Deus não se tornando um produto desse meio. Não abrace o ímpio como se ele fosse justo, não trate o justo como se ele fosse ímpio. Não faça isso. Cuidado. A gente começa a perder e a gente começa a perguntar o porquê estamos perdendo. E a pergunta é, sabe por que estamos perdendo? Estamos perdendo porque a gente está achando que tudo é comum. A gente vai achando que tudo é comum, tudo é comum, tudo é comum, tudo é comum. Sim, pode ser comum, mas não é normal. Não é normal. Não é normal. É comum o que nós estamos vendo? Infelizmente está se tornando comum. Está se tornando comum você apanhar uma criança e uma criança que eu digo, é comum você ver um adolescente se posicionando diante dos pais e dizendo que não sabe o que ele é. Não sabe se ele é homem, se ele é mulher. E os pais ouvindo isso. Mas não é normal. É comum a gente ver pessoas falando para a gente que nós temos que aprender uma linguagem neutra. Mas não é normal. Não é normal. Talvez daqui a algum tempo eu esteja falando isso e me sobre. É possível que daqui a um tempo a gente fale isso e aí sobre para a gente. Mas é comum, mas não é normal, gente. Não é normal. Quando a gente começa a achar que tudo é normal, o coração de Deus vai se desagradando com isso. O coração de Deus vai sendo ferido com isso. Porque nós somos o seu povo, povo do seu pastoreio. Amém ou não amém? É isso. É hora da gente despertar. É hora da gente entender que a vida com Deus é uma vida séria. É hora da gente entender que nós não podemos brincar com Deus, que já tem muitos Ananias e Safiras mortos pela vida. Mortos pela caminhada, mortos pelo viver, sabe por quê? Porque brincaram com o Senhor, brincaram com Deus. E hoje nós se brinca com Deus da maneira mais comum possível. Irmãos, eu nunca gostei, verdade, eu nunca gostei. Eu nunca gostei de fuxico gospel. Nunca gostei, eu nunca vi base para isso, sério mesmo, de boa aqui. Você me desculpa, mas eu não consigo ver isso com bons olhos. E eu não vejo isso com maus olhos hoje, porque hoje eu já sou um cara de 54 anos. Eu via isso quando eu era mais novo. Quando eu via fuxico gospel, eu não gostava, detestava.
Porque há algumas coisas que o Senhor Deus não gosta, e a última Ele abomina, é o que fica semeando as coisas entre os outros. O que fica semeando contendinha entre os outros. A Bíblia diz que o Senhor Deus abomina essas coisas. Porque isso lembra o diabo, sabia? Você sabia que o diabo fez isso? O diabo fez com que parte dos anjos se rebelassem contra Deus. E é por isso que todas as vezes que Deus percebe um negócio desse, e meus irmãos, eu não falo isso de hoje não, há muitos anos atrás, eu estava ouvindo uma pregação de anos atrás, de, sei lá, 20 anos atrás, quando Mário Covas era governador de São Paulo, e a multidão estava arremessando ovo, enfim, quebrando ovo nele, arremessando ovos nele. Naquele tempo eu vi aquilo, eu falei, se estão fazendo isso com o governador, imagina comigo, com a minha casa. Se fazem isso com uma autoridade, imagina com as pessoas que estão abaixo dessa autoridade. Isso vai virar uma anarquia. E é isso, irmãos. O diabo, ele sabe como trabalha, o diabo sabe como tira uma pessoa, como ele consegue conduzir uma pessoa a desagradar o coração de Deus, ele sabe o caminho. Então é hora da gente despertar. Tem muita gente anestesiada. Tem muita gente querendo resolver situações com paliativos, sempre. É paliativo para isso, paliativo para aquilo outro, paliativo. Paliativos nunca vão resolver os problemas. Paliativos vão dar uma folga. E muitos paliativos substituem a maneira que Deus estabeleceu. Muitos paliativos vão fazendo com que a gente abra a mão daquilo que Deus falou para abraçar aquilo que o mundo está dizendo, que a sociedade está dizendo. E nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse sentido. E às vezes a gente pensa, isso não afeta a vida. Afeta a vida da igreja sim, meu irmão, minha irmã. Afeta muito. Porque você começa a perceber a saúde espiritual das pessoas, a saúde espiritual da família, a saúde espiritual do lar, a saúde espiritual de jovens, de adolescentes. E se posicionar em dias como os nossos, é trabalhoso, é pesado, é custoso, não é simples, mas é necessário. Mas é necessário que a gente permita que o Espírito Santo faça com que esse efeito anestésico passe. Que o Espírito Santo faça com que esse efeito anestésico passe e que a gente se erga e se levante novamente, porque a gente vai achando tudo normal. A gente vai achando todas as coisas normais. Não, pastor, isso é normal, é assim mesmo, pastor, as coisas são desse jeito mesmo, pastor, é comum isso aí, é comum. Mas não é normal. Não é normal você tratar a Deus de qualquer jeito. Não é normal. Pode ser comum. Pastor, todo mundo trata, mas não é normal. Não é normal. Não é normal ninguém viver falando da vida dos outros. Pode ser comum, mas não é normal. Pode ser comum uma série de coisas. Pode ser comum as pessoas terem atitudes erradas. Pode ser comum a pessoa estar aqui hoje com Deus na igreja e amanhã está virando as... Pode ser comum, mas nisso não é normal. Pode ser comum as pessoas brincarem com Deus, mas não é normal. E tem muita gente que brinca. Pode ser comum muitos tratarem o reino de Deus e a obra de Deus relaxadamente, mas isso não é normal. Não é normal. E quando a gente começa a achar que todas essas coisas são normais, aí Deus começa a se desagradar com aquilo, se desagradar com a atitude, se desagradar com o procedimento. Quando que Israel perdeu a bênção, gente? Quando que Israel perdeu a bênção? Você sabe.
Israel perdeu a bênção todas as vezes que eles se desviavam dos propósitos de Deus. Israel perdeu a bênção todas as vezes que eles faziam aquilo que desagradava ao Senhor. Israel perdeu a bênção todas as vezes que eles se associaram a outros deuses. Israel perdeu a bênção todas as vezes que eles se deixaram levar por outros deuses, por ídolos, quando eles se deixaram levar por ideias de outras nações. Todas as vezes que eles se deixaram levar por essas coisas, eles foram punidos por Deus. E todas as vezes que Israel se arrependeu, todas as vezes que Israel provou de avivamento, foi porque se arrependeu. Todas as vezes que Israel provou de avivamento, foi porque se arrependeu, foi porque reconheceu, porque eles reconheceram que estavam andando de uma maneira errada. As concessões, elas vão sendo feitas, sem perguntarmos para Deus se deveriam ser feitas. Isso é muito perigoso, irmãos. Eu não estou querendo dizer que não, que você não deva respeitar. Você pode respeitar todo mundo. Você pode respeitar. Eu não preciso concordar. As pessoas estão me obrigando a concordar. Eu respeito, mas tem coisas que não dá para concordar. Porque não me sinto anestesiado. E como está difícil. Então esta manhã eu quero convocar você. Convocar você a ir para o altar de Deus. Convocar você a dizer: Espírito Santo, me tira desse ambiente anestésico que eu estou. Nesse ambiente que não se envolve mais com nada, nesse ambiente que não se apega mais a nada, nesse ambiente que faz com que eu não tenha mais ações que glorificam a Deus, ambiente esse que faz com que eu não tenha mais desejos e vontades por aquilo que eu sempre tive na minha vida com Deus. Você sabe o que você está ouvindo. É hora de despertardes do sono. É hora de despertarmos. Diga a vós outros que conheceis o tempo. Você conhece o tempo? Você percebe que esse tempo é um tempo difícil? Você percebe isso? Você que conhece o tempo, é hora de vocês despertarem do sono. Porque a nossa salvação está hoje mais perto de nós do que quando lá no princípio. Lembra quando você se converteu? Hoje, a tua salvação está mais próxima que aquele dia. A tua redenção está mais próxima do que aquele dia. Eu não estou falando aqui de usos, de costumes. Eu estou falando aqui de liberdade cristã assistida pelo Espírito Santo. A gente deve saber, pelo Espírito de Deus, até onde a gente vai. A liberdade cristã é a maior bênção que nós temos. Eu sou livre, eu sou liberto. Mas eu não sou livre e sou liberto para fazer aquilo que a minha carne pede. Eu estou livre e liberto para fazer aquilo que agrada ao coração do meu Deus. Como a gente precisa renovar a vida, gente. Renovar o coração. Fazer arder a chama dentro de nós, novamente. Eu não consegui dormir mais. Eu quis levantar para caminhar estava frio, não quis levantar. Saí do quarto, fui para o outro cômodo da casa. E fiquei pensando, meu Deus, trabalha em mim, Senhor, trabalha na igreja. Trabalha no seu povo, trabalha no coração das pessoas. Coloque fogo no coração delas. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. O pastor não consegue. O líder não consegue. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai incendiar o nosso coração a não ser o Espírito Santo. É o Espírito Santo que incendeia a nossa vida. É o Espírito Santo que incendeia o nosso coração. E ontem, hoje, eu estava
viajando nos meus pensamentos e perguntando para Deus, falei, Deus, por que alguns perdem tanto o coração? Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida de que o que faça a gente perder o coração seja foco. O foco, quando você não tem foco, você perde o coração. Quando você quer olhar para um monte de direção, esteja certo, você vai perder o coração. Você vai perder o coração. Se você não tiver foco, você vai perder o coração. Eu queria convidar você a ficar em pé. Tu és minha vida, Jesus. Tu és minha vida, Senhor. Você quer sua vida renovada? Você quer um coração novo? Você quer um coração apaixonado?